tarefas sobrenaturais, mas seriam tarefas básicas. Elias deveria, depois que ele tem um encontro com Deus, quando ele sai da caverna, quando Deus manda ele voltar para o deserto, para o caminho de casa, Deus fala para ele assim: olha, você vai ungir 2 reis e você vai ungir o teu sucessor. E depois, se você quiser, é só voltar aí alguns versículos e você vai poder ver a história sendo contada ainda no capítulo 19 de 1 Reis. E você vai ungir o seu sucessor, ou seja, está acabando o seu tempo, está chegando a sua hora, e agora você vai passar o bastão para alguém, você vai passar o bastão para uma pessoa. Então Elias, ele obedece a Deus, e é aí que chega o texto que nós lemos, que é a vocação de Eliseu, no encontro que ele tem com Elias, e é um encontro que de fato mostra o chamado de um homem de Deus para o ministério. E eu assim fico muito emocionado quando eu leio algo a respeito de chamado, porque isso mexe demais com o que Deus fez comigo, com o que Deus fez com a Lídia e com amigos queridos que Deus também fez e tem feito, de pessoas que se dispuseram a servir a Deus, se dispuseram a andar com Deus e a obedecer a Deus. Mas aqui o que nós podemos destacar é que Eliseu, ele é o sucessor de um grande profeta. E se nós formos contar os milagres que Eliseu fez, ele fez o dobro de milagres que Elias. Ele sucedeu Elias num nível alto, num nível de excelência. Ele deu continuidade a um ministério, a um chamado, de uma forma ótima. Ele deu o melhor dele, ele se dispôs totalmente nas mãos do Senhor para que ele fosse usado ali. E olhando para a história de Eliseu, principalmente para esse começo aqui, eu faço alguns destaques de uma fé que pode ser chamada de uma fé extravagante. Primeiro destaco os pais de Eliseu. Aqui a Bíblia não fala a respeito da família dele, do contexto familiar dele, mas nos dá algumas dicas. E aqui, no início do texto, diz que Eliseu era filho de Safate. E Safate, ele coloca o nome do seu filho de Eliseu. E Eliseu significa Deus é salvação. Deus é salvação. Ou seja, certamente os pais de Eliseu, eles tinham uma fé extravagante, ou uma fé baseada num Deus sobrenatural que operava maravilhas e que salvava naquele tempo. É interessante quando os pais aqui escolhiam nome para os seus filhos, os pais eles estavam estabelecendo alguns marcos que iriam simbolizar o caráter da criança ao se tornar um adulto. E quando Eliseu recebe esse nome de Deus é salvação, ele na verdade estava recebendo um impresso, ele estava recebendo uma marca dos seus pais, da fé que os seus pais tinham de que Deus era o Deus que salvava o povo de qualquer situação. Eliseu, ele andou sempre com essa insígnia de que ele representava aqueles que criam que Deus era a salvação. Tem impressão minha ou está calor? Não? Não. Está frio aí? Está gelado? Está frio. Está frio. Está frio? Tá. Por favor, respeita. Está para lá e aqui está queimando, né? Deixa queimar. Está queimando. E Eliseu, ele carrega essa marca sobre a questão de um Deus que salva. Ou seja, de tempos em tempos Israel sofria com os ataques do inimigo. De tempos em tempos Israel enfrentava momentos de assombro por causa do terror que vinha de outras nações. Mas os pais de Eliseu, eles batizaram aquela criança com o nome de uma fé, de uma esperança que eles tinham de que nenhuma nação, nenhum rei, nenhum inimigo iria subestimar aquilo que eles tinham como convicção de fé, que era Deus era a salvação deles. Então Eliseu, ele já carrega uma fé extravagante dos seus pais. Eu não sei, talvez alguns aqui tenham essa mesma experiência, né, de carregar a fé dos pais, da família. Quando eu lembro da minha família, quando eu lembro da minha avó, eu lembro de momentos que marcaram a minha infância e que marcaram a minha vida. Eu contei domingo pela manhã, domingo retrasado, enquanto eu pregava na Central, eu contei uma história de mulheres que se reuniam por volta dos anos 80. Alguém estava domingo de manhã na Central, há 2 domingos atrás?
e eu contei a história de mulheres que se reuniam na casa da minha avó, meados dos anos 80. E eu, pequenininho, estava lá, sempre nas reuniões. Tinha um amigo que vinha sempre numa reunião, a gente colocava um estrelão no chão e jogava futebol de botão. Não sei se alguém conhece isso. Conhece? A gente jogava futebol de botão. Eu devia ter 7 anos, por aí. E aí nós fizemos uma live agora do Último Som do Céu, e esse meu amigo, ele entrou lá na live. Aqui não dava para eu responder, mas ele entrou, falando, e aí ele é o Butuca, era o Eduardo. Esse Eduardo, ele já era mais velho, né, que eu na época, ele devia ter uns 15 anos, mas ele ia com a tia dele para essas reuniões de mulheres, e a gente ficava jogando botão antes de começar a reunião, e quando as reuniões começavam de oração, a gente ia se reunir e ficava lá quietinho, as mulheres conduziam. Reunião de mulheres, viu, David? Reunião de mulheres, igual vai ter o chá das leis amanhã. As crianças podiam ir, só as crianças. E essas reuniões, o que começou a acontecer? Eram reuniões de mulher que tinham uma fé, assim, de nos trazer realmente motivação. E essas reuniões começaram a se espalhar, e elas começaram a ir em outros bairros, em outras casas. E naquele tempo, em São Paulo, houve uma migração de nordestinos. Então, muitos baianos estavam entrando na cidade de São Paulo. E a gente começou a visitar alguns bairros que tinham esses baianos. E para ir para esses lugares, a gente ia num caminhão baú fechado. Então era um calor da peste, né? E um dos donos era um baiano. Aí o baiano que dirigia e nos levava era o Zé, pai de uma amiga chamada Alcimari, que é casada hoje com um pastor chamado Jailton, que é o dono de um time de futebol nos Estados Unidos chamado Corinthians dos Estados Unidos. Ai, não, eu só quis fazer a ponte com o Corinthians. Só fazer a ponte, não perder essa oportunidade. Mas o pai da Alcimari, o Zé, ele levava a gente ia chacoalhando naquele caminhão baú e segurava e tudo mais, e até chegar na casa das senhoras que a gente estava visitando para evangelizar. E em uma das casas, em uma dessas saídas de evangelismo, dessas mulheres de oração, nós estávamos reunidos em uma roda, e muita criança brincando lá fora, e às vezes a gente ficava perto, às vezes a gente saía, às vezes tinha alguma coisa especial para as crianças, e as mulheres estavam num círculo na sala, e a anfitriã da casa, ela estava numa ponta assim. E num determinado momento da reunião, essa mulher, ela abaixa a cabeça e ela começa a desenhar num tapete assim, claro. Ela começa a fazer como se fosse um desenho, né? E aí vem à mente aquela experiência de Jesus, quando aquela mulher adúltera chega até ele e os homens com pedras nas mãos, e Jesus começa a desenhar na areia algumas coisas, né? Só que essa mulher começa a desenhar no tapete algo com sangue. E ela não estava com o dedo cortado, não tinha nada, e de repente ela desenhava com sangue algumas coisas. E o que aconteceu é que aquela mulher foi possessa por espíritos imundos. E quando aquela mulher é possessa, aí todo mundo tenta tirar as crianças, e a gente está ali assustado vendo aquilo, e a gente sai, o pessoal fecha a porta, mas fica uma brechinha, e os mais curiosos ficaram ali olhando pela brecha o que estava acontecendo. E eu confesso que eu já estive presente em várias situações de pessoas possuídas pelo mal, pelo inimigo. Mas essa da minha infância foi uma das que mais me marcou, porque era uma cena realmente aterrorizante de filme. E eu não vou contar o que era, porque eu não quero aqui falar do poder do inimigo, eu quero falar do poder da fé extravagante. Né? Amém. E nem dar tanto ibope para o mal assim. Mas o fato é que aquela mulher, ela foi liberta pelo poder de Jesus. Aquela mulher, ela foi encontrada pelo Senhor, e ali naquela casa se tornou um centro de radiação, e outros vizinhos começaram também a se encontrar, e outros vizinhos começaram a se ajuntar para ouvir a palavra, para cantar louvores, e outras casas foram alcançadas. A nossa igreja é uma igreja de 80 pessoas. Igreja Presbiteriana da Vila Carolina, em São Paulo. E essa igreja começou a crescer, porque houve de fato um movimento de mulheres de oração, e depois isso foi alcançando toda a igreja. E essa igreja ela chegou a ter, não sei, uns 300 membros, mas foi um tempo muito especial, meados dos anos 80 até o início dos anos 90. E essa experiência de fé me marcou. Me marcou porque eu lembro da minha avó me levando para esses encontros, me lembro da minha mãe me levando para esses encontros,
me lembro da minha família, de pessoas que investiram no Evangelho em mim. Eu não sei quem foi que investiu no Evangelho em você, quem foi que lançou sementes do Evangelho na sua vida, mas eu quero dizer para você que a fé de alguém certamente foi usada para alcançar o teu coração. A fé de uma pessoa foi usada para que você fosse alcançado. Pode ser um amigo, pode ser um irmão, pode ser um familiar, eu não sei. No meu caso foram os meus pais, mas Eliseu lhe mostra que os seus pais, a sua família, plantaram nele de que Deus era a salvação dele. Plantaram uma convicção de que Deus ele era a única esperança, a única fé que ele deveria guardar, e que independente das situações que viessem ocorrer diante dos tempos de grandes lutas, de grandes embates políticos e de guerra, Eliseu teria uma convicção: Deus era a salvação dele. Então esse é o primeiro destaque que eu faço do chamado de Eliseu e da experiência de Eliseu, conforme o texto que a gente leu aqui. Um outro destaque que eu faço é que Eliseu, ele recebeu uma fé mesmo vivendo prosperidade. Eliseu recebe uma porção de fé mesmo vivenciando a prosperidade. Por que isso? Por que isso? É muito possível que Eliseu, aqui um agricultor, um jovem agricultor, ele estava cuidando dos bois da sua família. E é muito possível que as pessoas que depois vão comer com ele, o texto diz que ele imolou 2 bois, na verdade o texto não fala 2, mas é possível que sejam 2 bois, até porque 2 bois dava para bastante gente, eram o gado da família e as pessoas eram servos que trabalhavam ali, servos da família de Eliseu. A família de Eliseu possivelmente tinha muitas posses. Era uma família remanescente daqueles 7.000 que Deus fala para Elias, que não haviam se dobrado, mas que eram os remanescentes fiéis, que ainda que ouviram a mensagem, que ouviram a respeito de Deus e que permaneceram ainda com uma expectativa de que Deus iria operar. E Eliseu é possível que fazia parte de uma família próspera. A prosperidade que Eliseu vivenciou, ou que Eliseu vivenciava, não o fez se distanciar de Deus, mas essa prosperidade ainda assim fez com que Eliseu ele atendesse à convocação, atendesse ao chamado do Senhor. E por que eu faço esse destaque aqui? Porque há uma tendência de que o ser humano, quando ele está num momento difícil da sua vida, ele clama por Deus, ele busca Deus. Há uma tendência de que em momentos em que as coisas melhoram, o ser humano ele acaba se acomodando, ele acaba se distanciando de Deus. O pastor Mário Freitas, quando ele veio pregar aqui em 2015, se não me engano, em janeiro de 2015, lá na Central, ele falou a respeito de uma viagem que ele fez para um país africano, e lá o culto começava às 5 da manhã. E ele foi convidado para pregar. E ele foi para o culto às 5 da manhã. E ele chegou 10 para 5. E ele viu tudo vazio, assim, fora da igreja. E não tinha nada, não tinha movimento, não tinha nada. Ele pensou: puxa, ninguém chegou ainda. Vai ser o estilo de reunião de oração lá do Brasil, né? Que deve ter o pastor, o zelador e mais ninguém, né? Foi isso que ele pensou. Quando ele entra na igreja, a igreja está abarrotada de gente, lotada de pessoas que sempre chegavam para aquelas reuniões meia hora, 1 hora antes, para ter momento de oração antes que começasse o culto de oração. E aquelas pessoas eram pessoas pobres, muito pobres. E quando começa a reunião de oração às 5 da manhã, ele tem um momento de louvor, 1 hora de louvor, depois muitas orações, e aí alguém vem, traz uma palavra, obrigado dele. Alguém vem, traz uma palavra, vem outro, traz outra palavra, até que chega a hora dele. E aí ele era o convidado, ele era o pastor missionário que estava viajando e visitando ali aquele país da África. E ali ele prega, e quando ele percebe, ele pregou demais. Ele falou cerca de 1 hora, e ele falou: puxa,
preguei muito, né? E graças a Deus que eu trouxe a palavra e acabou. Ele falou, amém, irmãos, amém, vamos orar. E aí chega o líder do lado dele e fala assim, você já acabou? E ele, já acabei. Não, mas as pessoas querem mais. O povo está aqui e quer mais. Aí ele pensou, bom, então eu vou pregar o sermão que eu ia pregar à noite, eu já vou emendar aqui, eu vou pregar também. E ele foi e pregou mais 1 hora para aquelas pessoas, e quando ele estava encerrando, então vamos encerrar, o pastor ele deixou ele assim, mas você já acabou? As pessoas querem mais. E enfim, eu sei que aquele encontro acabou às 11 da manhã, quase meio-dia, e quando ele sai dali, ele está extenuado, cansado, morto de fome, e aí ele vai para a casa desse obreiro, desse pastor, e esse pastor ele traz uma comida, e se não me engano era uma batata assada, para dividir entre ele e mais a família toda. E aí ele divide a batata, e aí ele percebe que, eu não sei se era uma batata ou se era alguma, mas eu acho que era uma batata, não lembro agora. E ali ele tem o coração dele totalmente comovido, por causa da igreja. As pessoas não tinham carro, elas foram a pé, ninguém tinha carro, e havia muita pobreza, e na casa daquele obreiro havia muita pobreza, e ele fala para aquele obreiro, olha, nós vamos fazer um movimento para ajudar vocês, o Brasil tem condições de abençoar vocês, a gente pode fazer alguma coisa para aliviar essa pobreza toda. E aí o obreiro disse assim para ele, não faça isso, não faça isso. Enquanto há escassez, enquanto há dificuldade, a igreja está lotada das pessoas que buscam a Deus. Então essa realidade, essa experiência que o Mário Freitas teve na África, é uma realidade que se espalha por todos os cantos onde há o cristianismo. E a experiência de Eliseu, ela é contrária. Vocês lembram do jovem rico, quando ele chega até Jesus e fala assim, Senhor, bom mestre, o que é preciso para que eu possa ter a vida eterna? O que é preciso? E aquele jovem, ele tem uma experiência com Jesus, mas ele estava com o coração ligado nas riquezas. Ele estava com o coração preso naquilo que ele tinha conquistado. E Eliseu mostra para a gente que ele não está preso a nada neste mundo. Ele está totalmente preso ao chamado de Deus para a vida dele. E que o fato dele ter ou dele não ter não fazia diferença nenhuma, porque a diferença toda estava na fé que foi impressa no coração de Eliseu. E aí eu falo para aqueles que estão sonhando com a universidade. Se você está sonhando com a universidade, esse vai ser o lugar que sonhos vão ser plantados no seu coração, de que você vai ser o melhor profissional de todos os tempos. E que você vai marcar a sua história como sendo o melhor arquiteto, o melhor advogado, o melhor historiador, o melhor economista, enfim, o melhor. Porque você vai ter muitas coisas e a universidade vai tentar gerar isso no seu coração. E a universidade tentou gerar isso no meu coração, de que eu seria um excelente publicitário, que as pessoas iriam consumir muito por causa das propagandas ou das ações de marketing que eu iria desenvolver para que as pessoas consumissem, para que eu levantasse recursos. Mas uma coisa é verdadeira, nós não podemos nos apegar ao que a sociedade tem tentado imprimir, de que a gente precisa consumir ou ter ou conquistar nesse tempo aqui, mas nós precisamos nos apegar a uma fé que foi plantada no nosso coração, e essa fé faz com que a gente viva da mesma maneira, tendo muito ou tendo pouco, tendo sobrando ou faltando, nós temos em nós uma fé que foi plantada. Essa fé foi através do sangue de Jesus. Amém. A fé que o Espírito Santo que habita em nós, ele todos os dias, ele traz uma nova convicção, ele traz um renovo, ele traz esse queimar, ele traz esse desejo de estar perto de Deus novamente. Essa fé, independente da situação. Ah, mas eu já saí da faculdade. Quando você sai da faculdade, você tem o quê? O desafio de ter um emprego que vai te colocar numa situação excelente para você poder ter uma família, para você poder comprar uma casa, para você poder adquirir uma situação, alguma coisa. Nada disso importa. Deus não está preocupado com o que você tem. Deus não está preocupado com o que você conquistou, com o que você vai conquistar. Deus está preocupado simplesmente com algo que foi brotado no seu coração, que foi uma semente. E essa semente, ela germina quando aqueles do Senhor estão dispostos e disponíveis, como Eliseu, mesmo em meio à prosperidade. Porque eu sei que na dificuldade você vai buscar Deus. Eu tenho certeza disso. Mas quando você estiver bem, quando você estiver ganhando muito, e Deus abençoe você para ganhar muito mesmo. Aqui não estou fazendo nenhum tipo de teologia da libertação, nem um voto de pobreza, nada disso, e nem tampouco teologia da prosperidade.
mas que você seja próspero, e que a tua prosperidade você esteja agarrado em Deus, que na tua prosperidade você não se desgrude do Senhor, que na tua prosperidade você não se esqueça daquele que te chamou, daquele que te selou, daquele que te separou, não para as riquezas dessa terra, mas para as riquezas celestiais. Amém. Amém. É nele que a gente precisa se apegar. Poxa, eu já estou estourando o tempo. Isso porque eu estou aqui, irmãos, pela fé. Os mais próximos sabem que eu estou desde quinta-feira com a coluna travada, tomando medicamentos. Eu tomei uma injeção agora para vir, agora à noite para cá. A Lídia também, a Gi sabe que a Lídia também está toda doente. A Rebeca, ore, porque eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu não sei quem é, um DDT estranho, mas eu acho que deve ser de presídio. Eu acho que deve ser de presídio. E no WhatsApp, e a mensagem dizia assim, alguma coisa assim, eu não vou conseguir achar agora aqui, mas a mensagem dizia assim: homem de Deus, Satanás está querendo destruir você, mas ele não pode, não se sabe até quando. Uma coisa meio assim, ameaçadora no final. Aí eu pensei, pode ser realmente Satanás, né? Mas pode ser também lá no presídio, no trote. Mas enfim, a Bíblia diz: aquele que está de pé, tomara para que não caia. O fato é que, então, irmãos, orem por mim, tá? Amém. Orem por mim. Eu já estou passando o tempo aqui, mas é por causa de vocês. Quando eu cheguei, estava já um clima propício para passar do tempo aqui. Eu separei aqui pelo menos 5 exemplos da fé de Eliseu. Eu falei 2, mas eu vou ser rápido, quero falar todos eles e não passar tanto. Primeiro, eu destaquei a fé dos pais de Eliseu. Depois eu destaquei aqui a fé de Eliseu, mesmo em minha prosperidade. Agora aqui eu faço destaque para a fé de Eliseu enquanto ele trabalhava. A fé de Eliseu, ela pode ser aqui notada enquanto ele estava trabalhando, porque quando Elias ele se achega até o lugar onde Eliseu estava, ele contempla um jovem pastoreando, cuidando de um rebanho e arando o solo. Com o gado, ele arava o solo, ele estava ali trabalhando com agricultura. Então, há muita gente que pensa assim: eu não dei certo na área que eu escolhi, eu não consegui me formar na faculdade, acho que então eu sirvo para ser pastor. Não dei certo em nada, acho que eu sirvo para ser pastor. Acho que Deus está me separando somente do ministério. Isso, na verdade, é um grande engano. É um grande engano. Achar que Deus chama as pessoas desocupadas, ou chama as pessoas que não deram certo em alguma área, ou pessoas que não se desenvolveram, é um grande engano. A fé de Eliseu, ela aqui é provada e aqui ela é evidenciada enquanto ele está trabalhando, enquanto ele está agindo, enquanto ele está se dedicando, enquanto ele está colocando o seu suor entregue a Deus, enquanto ele está adorando a Deus com o seu trabalho. Sabe, gente, eu creio que Deus ele age de diversas maneiras. Eu creio que Deus escolhe pessoas das mais distintas personalidades e aptidões, mas eu creio que nós, aqueles que foram chamados para servir a Deus, e aqui eu tenho, as pessoas que eu conheço, eu vejo pessoas que trabalham com grupos familiares, gente que trabalha com liderança de ministério, gente que trabalha com música, gente que trabalha com várias áreas da igreja. Todas essas pessoas não estão de braços cruzados simplesmente e fazem algo para Deus porque não tem nada para fazer. Mas essas pessoas que se dedicam ao trabalho, ao ministério, elas fazem além daquilo que elas já têm, como a sua faculdade, como o seu trabalho, como a sua família. Ou seja, Deus deseja fazer algo através de você, não porque você é um desocupado, incapaz para ser um bom profissional ou um bom universitário. Não, Deus ele chama aqueles que têm potencial para ser bom em qualquer que seja a área.
E você que foi chamado, e você que foi vocacionado, saiba que Deus vai te usar ainda aonde você está, aonde você trabalha, no que você estuda. Ele vai te usar, Ele pode te usar. E Eliseu é uma prova disso, de que ele estava trabalhando quando Deus chega para ele e o chama. E o chamado de Eliseu não é nada assim tão... uau, que palavra profética que Eliseu recebe. Eliseu não recebe palavra profética. O texto diz que Elias simplesmente pega o seu manto e joga sobre Eliseu. Você vai falar, cara, esse cara é louco. O que Elias está fazendo? Ele não fala nada para Eliseu. Eu lembro quando eu recebi meu chamado, um pastor veio orar por mim, falou em línguas e não sei o que, mistério para lá, mistério para cá. Eu falei, Deus do céu, esse negócio aqui, eu sou da igreja presbiteriana, esse negócio está muito estranho para mim e tal, enfim. E ali eu criei que era algo divino, era algo de Deus para a minha vida. Mas nesse caso, Elias não falou em mistério, Elias não deu palavra profética, Elias não trabalhou com a emoção de Eliseu, simplesmente Elias jogou um manto sobre ele. Talvez por causa disso surgiu alguns anos atrás também aquele movimento dos paletós, né? Que os pastores pegavam o paletó e jogavam assim sobre o povo, né? Assim, agora é um manto. Por isso algumas pessoas falam, olha o manto, né? Não tem o irmão lá do manto? Jacinto manto? Jacinto manto, eu creio que é por causa dessa experiência de Elias aqui. E a galera mais pentecostal, quando fala do manto, tem a ver com isso. Simplesmente Eliseu recebe o manto de Elias. Simplesmente isso. Agora, como é que aquele jovem agricultor entende que Deus o estava chamando? Porque ele tinha uma fé que foi plantada desde os seus pais. Porque ele tinha uma fé que não foi abalada, mesmo tendo bonança, mesmo tendo recursos, mesmo estando num momento financeiro bom. E quando ele trabalhava, ele adorava a Deus ao ponto de compreender o que Deus estava fazendo. Eu não sei o que Deus está fazendo na sua vida hoje. Eu não sei o que Deus está fazendo na sua família agora. Eu não sei qual é a direção de Deus para a sua vida. Mas eu sei que se há uma porção de fé no seu coração, não precisa ser nada muito claro para que você simplesmente creia. Não precisa ser nada muito desenhado e explícito para que você simplesmente creia. Porque Deus faz de formas estranhas ou de formas claras. Amém. Deus opera. A fé de Eliseu mostra que enquanto ele trabalhava, ele glorificava a Deus. Enquanto ele estava ocupado, ele glorificava a Deus. Então, não se desocupe, mas fique ocupado. Entregue o seu trabalho, entregue a sua profissão, entregue a sua medicina, entregue a sua advocacia, entregue a sua engenharia, entregue para Deus aquilo que Ele te deu, para que no tempo certo o Senhor use você para a glória dele. E pode continuar sendo na agricultura, diferente como foi com Eliseu, pode continuar sendo com a agricultura, pode continuar sendo na psicologia, pode continuar sendo na corretagem de imóveis, pode ser aonde você estiver. O fato é que Deus ele opera segundo o querer dele. Basta com que você continue alimentando a sua fé e você não perca de vista glória a aquilo que Deus já Deus. plantou no seu coração. Amém. Quarto lugar, destaco aqui a fé obediente de Eliseu. A fé obediente de Eliseu. E aqui o paralelo entre Eliseu e o jovem rico, porque é interessante, né? Quando Eliseu fala assim, deixa eu ir me despedir dos meus pais e eu volto. Se a gente fosse fazer um paralelo, né, com outras experiências de pessoas que chegaram para Jesus e falaram assim, viu, deixa eu me despedir, né, e olha, não dá tempo não, o chamado é urgente. Mas Eliseu recebe uma palavra diferente de Elias. A palavra de Eliseu é assim, beleza Eliseu, 2 vezes para você, certo? O texto falou aqui, 2 vezes para você, vai e volta, ponto. Sabe por quê? Sabe qual era a diferença de Eliseu para a experiência que Jesus também tem, parecida com essa, com uma pessoa que diz, deixa eu ir me despedir, deixa eu ir resolver minhas coisas? A diferença é que no coração de Eliseu havia uma fé. Havia uma fé. A motivação do coração de Eliseu era uma motivação obediente. Porque o que Eliseu faz, de fato, é obedecer a Deus, é simplesmente ir a fazer, a cumprir aquilo que ele tinha se proposto a fazer e volta para servir o Senhor. E depois nós vamos ver a experiência de Eliseu na sucessão do ministério profético de Elias.
A disposição do coração é uma disposição obediente, porque ele vai, se despede da sua família e volta. A Bíblia não fala o que a família pensou dele. Imagina você, seus pais investirem em você para que você tivesse um bom estudo, seus pais investirem em você para que você tivesse uma boa profissão, e de repente você chega para os seus pais e fala assim: papai, mamãe, muito obrigado, agora estou indo fazer missões no Afeganistão. Tchau papai, tchau mamãe, agora é a minha vez. E aí imagina, né, o que o pai e a mãe vão pensar. O fato é que ele vai e volta rapidamente, ele cumpre com o que Elias falou. Possivelmente a sua família deu a bênção. Deu a bênção, porque não houve nenhuma narrativa que fosse importante sobre a visita dele para com os pais. Ou seja, Eliseu, ele obedece o que o profeta diz para ele: vai e volta rápido. Vai e volta rápido. Elias sabia da urgência. Eliseu correspondeu obediente. Não tem como ter fé e não ser obediente. Não tem como ter uma fé ativa e não ser obediente. A experiência de Saul com o profeta Samuel é mais ou menos assim. Saul, ele ganha a batalha e ele deveria acabar com seus inimigos, ele deveria queimar tudo que tinha naquele lugar, mas ele traz o ouro, ele traz o gado, ele traz o rei. E aí quando Samuel chega para ele e fala assim: Deus abominou a sua atitude. Deus abominou a sua atitude. E aí Saul diz: não, mas eu guardei isso daqui para prestar um sacrifício a Deus. E o que ele ouve? Obedecer é melhor do que sacrificar. Uma fé obediente é uma fé daqueles que se alimentam da palavra, que se alimentam da nossa única regra de fé e de prática, se alimentam e obedecem a palavra. Obedecer a palavra é o desafio do cristão. Obedecer a palavra é o desafio daqueles que creem que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia para nos fazer um reino de sacerdotes. Uma fé extravagante é uma fé obediente. Não há outro caminho. E o texto vai mostrar que no final do texto diz: então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Ou seja, ele servia o profeta, obediente. Ele era obediente. Em último lugar, para a gente finalizar, o pessoal pode ir chegando aqui. Pessoal, a fé de Eliseu era uma fé generosa e uma fé desapegada a esta vida. A experiência do chamado de Eliseu mostra que ele tinha uma fé generosa e uma fé desapegada à vida. O texto diz que quando ele volta, ele pega bois e ele faz um churrasco ali para o pessoal. E os servos que estão ali, ele chama todo mundo e fala assim: vem para cá, nós vamos comer. Ele entregou tudo aquilo. Mas o que é mais interessante é como ele prepara o churrasco. Alguém consegue aí no texto olhar e enxergar como é que ele preparou o churrasco? São só 3 versículos, então não é difícil não. Alguém acha aí? Como é que ele preparou o churrasco? Queimou e comeu? Os aparelhos dos bois. Os aparelhos. Alguém achou? Carroça, né? Onde é? Tá bom. O que ele usou? 21. Os aparelhos. Usou os aparelhos que ele trabalhava na agricultura. Ele pegou aqueles aparelhos de madeira e aquilo ali ele quebrou, fez lenha. Sabe o que Eliseu estava dizendo para todo mundo? É que ele estava quebrando as pontes com o passado. Ele estava desapegando a vida que ele tinha antes. Ele estava dando um passo de fé para um novo de Deus. Eliseu estava dizendo assim: olha, eu não vou deixar o meu barquinho amarrado para caso a coisa der errada, eu voltar a pescar.
Eliseu, ele não estava pegando o diploma dele, dizendo assim, eu vou guardar o meu diploma bem guardado, porque se alguma coisa der errada, eu volto, pego o meu diploma e eu vou fazer direito aquilo que eu tinha antes. Eliseu não guardou os aparelhos da agricultura para que, se o chamado dele para servir a Deus e para ser um aprendiz do profeta e para ser o sucessor do profeta desse errado, ele tivesse algo para voltar e para fazer o mesmo. Não, assim como ele é generoso em chamar as pessoas para comer com ele do bom e do melhor, ele também traz um recado para essas pessoas. Olha, a minha vida mudou. As pontes com o meu passado estão sendo quebradas. Eu estou caminhando para o novo de Deus. Eu estou caminhando para algo diferente. Eu estou caminhando pela fé agora. Eu estou caminhando com um olhar que os meus olhos não podem ver, mas a minha fé contempla. Aqueles que têm uma porção de fé brotada no coração, eles caminham com essa perspectiva, com esse olhar espiritual. Eu não sei o que Deus tem para mim daqui para frente, ou depois dessa porta eu não consigo enxergar, mas eu sei que Deus tem algo para mim, então eu vou andar de fé em fé. Eu vou caminhar não olhando para as coisas que ficaram para trás, mas olhando para o autor e consumador da minha fé, que é o Senhor Jesus. Amém, Senhor. Então nós somos chamados a caminhar como Eliseu, a quebrar tudo aquilo que pode nos segurar e trazer algum tipo de segurança, algum tipo de conforto, algum tipo de situação que nos dê, isso vai me ajudar caso alguma coisa não dê certo. Não, caminhe com Jesus, não importa o que for, deixe as coisas velhas para trás, deixe o passado para trás, quebre as pontes e creia que o Senhor está dando uma direção para a sua vida e para a sua caminhada. Amém. É assim que Deus faz com o seu povo, é assim que Deus tira o povo do Egito. Deus tira o povo do Egito dando novas promessas. Eu não sei quais foram as promessas que Deus deu a você. Eu não sei quais foram as promessas que Deus confiou ao teu coração, mas creia que Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso, aquele que nos dá visão, uma visão que contempla muitas vezes lá na frente, mas muitas vezes essa visão não consegue enxergar nada. Essa visão é somente pela fé. Amém. A mesma fé que o autor aos Hebreus diz. A mesma fé que o autor aos Hebreus diz que a fé era uma esperança. Era uma esperança das coisas que nós não podemos ver nem contemplar. Eu espero que nesses dias, nesses encontros que nós teremos às terças-feiras, eu espero que Deus Ele vá gerando uma fé extravagante no coração de filhos e filhas que amam a Deus. Amém, Senhor. A minha oração e o meu desejo é que nós possamos romper em fé, como a gente cantava há tempos, anos lá atrás. A gente possa romper em fé mesmo. Romper em fé. Para experimentar tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Vamos ficar em pé? Espírito
Mais, Deus. Dessa porção de fé, ó Pai, que um dia nos marcou no Senhor. Nós sabemos que o Espírito Santo habita em nós. Nós sabemos também que de tempos em tempos o Senhor libera uma porção especial da tua presença sobre a terra. Ó Deus, nós queremos sair daqui nesses dias com o coração cheio de fé, ó Deus. Com o coração alicerçado na fé, na pessoa de Jesus Cristo. Ó Deus, que a nossa fé seja alicerçada na tua palavra. E que, ó Deus, como a experiência do chamado de Eliseu, nós possamos olhar para trás e ver que um dia foi plantada em nós uma semente de fé, uma semente de esperança, e que nós possamos valorizar, ó Deus, esse investimento que foi feito em nossas vidas, e que nós possamos fazer de boa maneira, que nós possamos também investir em pessoas, ó Deus, que nós possamos também investir, ó Deus, sementes de fé em corações, em queridos que precisam, que necessitam, ó Pai, de uma palavra. Amém, Deus. Ó Deus, que o nosso coração seja tão ligado ao Teu, Pai, que independente das circunstâncias, seja um momento de grandes coisas, seja um momento de escassez, que a gente possa estar agarrado contigo, e que a nossa fé, ó Deus, não se mova por causa dos momentos, mas que a nossa fé, ó Deus, esteja grudada no Senhor, esteja focada no Senhor, e que em todo tempo, ó Deus, nós não sejamos abalados, mas que nós permaneçamos inabaláveis em fé, ó Deus. Que nós, ó Deus, possamos perseverar, ó Deus, e crer que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos escolheu, que o Senhor nos separou. Não foi o profeta que se colocou à disposição, não foi Eliseu que se colocou à disposição, mas ele foi escolhido, separado pelo Senhor, Deus. Amém, Deus. Oh, Pai. Oh, Deus. Oh, Deus. Estabelece tua vontade, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Enquanto nós trabalhamos, o Senhor trabalha por nós, Pai. Por isso, ó Deus, levanta aqui os melhores universitários dessa cidade. Aleluia. Levanta aqui os melhores profissionais dessa cidade. Louvado seja teu nome. Enquanto eles estiverem com a sua mão no arado, na agricultura, cuidando dos afazeres dele, da família deles, ó Deus, que eles possam entender que o manto do Senhor pode ser liberado sobre eles, e onde eles estiverem, eles terão autoridade numa fé que foi brotada e gerada nos seus corações. Meu Pai, faz de novo, Senhor, Pai, Deus. faz de novo, Senhor, que a experiência de Eliseu ao receber esse chamado também seja conosco, meu Pai. Amém. Aleluia. Nós não queremos o manto de nenhum apóstolo, de nenhum bispo, de nenhum pastor. Nós queremos simplesmente a unção que vem do Teu trono. Nós queremos o poder que vem do Senhor, o poder para vencer o pecado, o poder para pregar a palavra, o poder para vencer a nós mesmos e os nossos pecados, ó Deus. Sim, Pai. Ó Senhor, libera sobre nós essa porção, renova a fé dos Teus filhos que chegaram aqui, talvez desacreditados, talvez não acreditando naquilo que o Senhor pode fazer. Há muito mais da Tua parte, meu Pai, há muito mais da Tua parte. Nós queremos vivenciar isso, nós queremos experimentar isso, descansando em Ti, porque no Senhor nós podemos confiar, no Senhor nós podemos esperar, no Senhor nós podemos sim descansar, ó Deus, das nossas preocupações. Nessa noite, ó Deus, nós quebramos as pontes do passado e nos entregamos e mergulhamos no novo do Senhor, Pai. Nós damos um passo de fé aqui, ó Deus, um passo no desconhecido, porque nós já sabemos, nós não enxergamos o caminho feito, mas nós sabemos o ponto final, a chegada final, e essa chegada é contigo, meu Pai, essa chegada é com o Senhor, meu Deus, é no Senhor que nós cremos. Não queremos nos apegar a essa vida, nós queremos nos apegar ao que é eterno. Aleluia. Nós amamos o Senhor, Deus. Continua a Tua obra em nosso meio, Pai.
Multiplica a tua obra em nosso meio, Senhor. E que possamos caminhar de fé em fé, de vitória em vitória, de glória em glória. Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações do Santo Espírito estejam sobre cada um dos filhos de Deus que estão neste lugar. E sobre todos aqueles que são do Senhor espalhados por toda a terra. Pois teu é o poder. Pois teu é o poder, Senhor. A honra e a glória eternamente. Amém. Amém. E amém. Pode se sentar.